Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 19 de julho, sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Queremos refletir um pouco a partir do Evangelho que a liturgia hoje nos propõe, o texto de Mateus no capítulo 12, versículos de 1 a 8. Nós estamos em mais uma daquelas dificuldades ou discussões de Jesus com os fariseus. Precisamos recordar que o Evangelho de São Mateus é escrito justamente para uma comunidade cristã que vem do judaísmo e que se depara muitas vezes com esses imbrólios com os judeus de sua época. E muitas vezes, de um modo especial no Evangelho de São Mateus, nós vamos encontrar Jesus discutindo, Jesus dialogando ou retrucando as propostas ou as imposições dos fariseus. O que acontece é que Jesus está com os seus discípulos caminhando em meio a uma plantação, e nessa plantação sentem fome e a partir dessa fome começam a pegar coisas para comer. Vale recordar que Jesus e seus discípulos não estão fazendo nada que a Torá não permita. Lá no texto de Deuteronômio 23, 25 a 26, essa situação é prevista e permitida. O grande problema e a questão de fundo aqui, insistida pelos fariseus, é o fato de ser dia de sábado. Como nós muito bem sabemos, Êxodo 20:10 e Deuteronômio 5:14 insistem na lei do sábado. O Shabat é, por excelência, o dia do descanso. O dia que recobra a Israel o grande dom da liberdade que Deus deu ao seu povo. Por isso, fica impedido qualquer trabalho manual, qualquer realidade que possa interferir no descanso, no repouso, dom de Deus dado para Israel. O dia que comprova que Israel não é mais escravo, porque tem a opção de descansar, ou melhor, o mandamento de descansar. O grande problema é que a experiência religiosa levou alguns a absolutizarem o preceito. E aquele preceito que deveria ser um instrumento de descanso, um instrumento de libertação, um instrumento de qualidade de vida, tornou-se muitas vezes um instrumento de opressão, como é o caso desta situação entre Jesus, seus discípulos e os fariseus. Eles estão com fome, mas não podem colher frutos, porque teoricamente a lei, a Torá, impediria. O grande problema aqui, de fundo, é, na verdade, como a experiência religiosa vai se cristalizando dentro de nós. Isso é muito importante que nós possamos atualizar na nossa dinâmica de fé. Ao que nos parece, os fariseus têm uma vivência religiosa marcada por uma absolutização da norma, nesse caso aqui, ou na leitura do Evangelho de São Mateus. Eles querem a todo custo que o preceito seja vivenciado. Contudo, não abrem possibilidades para algumas casuísticas que poderiam acontecer. O grande problema, então, é entender que a norma está acima da vida, que a lei está acima da necessidade humana. E Jesus sinaliza que, por vezes, as normas, as leis são transgredidas para garantir a vida do ser humano. Porque esse é o instrumento maior. No fundo, Jesus propõe uma experiência religiosa que conduza à autonomia e à liberdade consciente, nos fazendo entender que por vezes será necessário essa transgressão. Contudo, essa transgressão ela não pode ser um relativismo irresponsável. No fundo, os extremos são problemáticos.
a absolutização ou uma leitura rigorista da lei gera problemas, assim como uma outra realidade, que seria o seu extremo, que seria simplesmente aquela vivência relativista da norma. O que nós precisamos entender ou vivenciar é uma experiência religiosa que nos conduza a uma autêntica liberdade, que nos ajude a amadurecer como seres humanos. E precisamos então nos refletir na nossa própria experiência e caminhada de fé. Como temos vivenciado isso? Será que temos nos prendido a uma experiência religiosa que conduza a uma compreensão rigorista da lei, onde nada é permitido, onde nada convém, onde nada pode? Ou estamos, talvez, também de forma equivocada, assumindo uma dinâmica relativista, onde a religiosidade não influencia na nossa ética e tudo é permitido, tudo é possível? Precisamos entender que o Evangelho é a nossa norma, mas uma norma que quer conduzir para uma vida autêntica, uma norma que propõe uma liberdade madura, uma consciência de fé que nos conduz cada vez mais a uma humanização autêntica. É por isso que Jesus sinaliza o desejo autêntico de uma experiência religiosa fundamentada na misericórdia e não no sacrifício. Ao citar Oséias 6,6, Jesus quer recordar ao coração humano que a religiosidade fundamenta-se nessa experiência de compaixão e de misericórdia. Se a minha experiência com Deus não leva à empatia, não leva à compreensão da fragilidade do outro, há algo de equivocado nessa experiência. Em síntese, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a uma experiência consciente, autêntica, madura da fé, mas que nos conduza à empatia, à compaixão com o outro, nos fazendo entender que o valor absoluto é a vida humana e a lei, a Torá, a grande Torá, quer também nos conduzir a essa vida e essa vida autêntica. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a uma experiência religiosa fundamentada na misericórdia e na compaixão, que passa necessariamente por uma experiência de cuidado com o outro. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.